Meus irmãos, dando continuidade então, ao nosso estudo, semana passada nós estudamos já aqui um pouco sobre a história da confissão de fé, da parte histórica, né? Nós falamos, tá aqui o documento, né? Que eu sei para os irmãos, a confissão de fé. Nós vimos toda a história lá, como que ela foi feita, produzida. Lá no grupo foi enviado lá um pequeno texto, mandei no mesmo dia, né? Faz 2 semanas, se eu não me engano, sobre a história da confissão de fé, caso irmãos quiserem ler um pouco mais sobre o assunto, né? E nesse mês, dia 1º de julho, completou-se 380 anos da confissão de fé de Westminster. Como os irmãos sabem, nós estamos estudando aqui a verdadeira confissão, a original, né? Não aquela que comumente usada no Brasil e foi alterada, né? E nós vimos na semana passada um pouquinho aqui do capítulo primeiro e o primeiro parágrafo. O capítulo primeiro da Confissão de Fé, nós falamos aqui, fizemos já um resumo sobre tudo que ela ensina, do capítulo 1 até o 33, e o capítulo 1 fala sobre a Sagrada Escritura. Então, o capítulo 1 da Sagrada Escritura. E que nós vimos aqui? Nós terminamos já, na verdade, esse parágrafo, porém, dentro dele há assuntos aqui, especialmente um assunto que os irmãos perguntou na semana passada, alguns assuntos mais complexos, que demoraria muito tempo, mas falei que nós não abordaríamos esse estudo. Porém, podemos fazê-lo, né? Se o senhor permitir, um dia podemos fazer. E foi sobre a última linha ali da Confissão de Fé, né? Desse parágrafo do capítulo 1 da Confissão de Fé. Eu vou ler aqui novamente todo esse parágrafo, que é recomendável que você leia a Confissão de Fé com a sua Bíblia, leia também todos os textos bíblicos, né? Esses textos bíblicos nós chamamos de texto prova. Então, eles são usados então para provar a doutrina dentro das Escrituras, né? Então, o capítulo 1 diz o seguinte, aqui é o primeiro parágrafo. Ainda que a luz da natureza, as obras da criação e da providência manifeste a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, de tal modo que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são insuficientes para transmitir aquele conhecimento de Deus e da sua vontade que é necessário para a salvação. Por isso, aprove ao Senhor em diversos tempos e por diversos diferentes modos revelar-se à igreja, à sua igreja, e declarar aquela sua vontade. E depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás no mundo, fez com que a mesma fosse completamente escrita, o que torna a Sagrada Escritura indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. Então, o que nós vimos aqui? Vimos que as obras da criação, a obra da criação, a obra da providência, elas manifestam a sabedoria de Deus, a bondade de Deus. Está lá em Romanos, né, capítulo 1, especialmente, que nós lemos. Lemos todos esses textos aqui, né, Romanos 2, Romanos 1, onde Paulo diz que a obra da criação, ela manifesta que há um Deus, ela demonstra que há um Criador, e isso é suficiente para condenar o homem. Então, existe uma lei natural nos seus corações, lá Romanos 2, né, fala sobre isso. E quando eles agem de conformidade com essa lei, estão seguindo a lei natural, né, que Deus concedeu em seus corações. E se não seguem, também são acusados na sua própria consciência. Então, vemos que algumas pessoas comentam o que acontecerá com aquelas pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Bem, a criação dá testemunho contra elas. Existe um Criador. Então, a obra da criação. Também esse é outro assunto, né? Hoje em dia, há muitas pessoas, há vários documentários que você pode ver no YouTube, assisti alguns já, que falam sobre cientistas que não tem como chegar a outra conclusão que existe um criador, a não ser essa, existe um criador, né? Porque as coisas são feitas de maneira inteligente, foram criadas de modo inteligente. E são muitos os cientistas que têm abandonado aí, o ateísmo, né? Não quer dizer que tem necessariamente se tornado cristãos, mas chegaram à conclusão que realmente existe um criador. Não é possível, né? Se você estudar
analisar toda a questão da natureza, assunto complexo, isso demonstra que há um criador, ou como alguns deles dizem, designer, né? Alguém que projetou tudo isso, criou todas essas coisas. Porém, isso tudo não é suficiente para trazer um conhecimento salvífico, um conhecimento que produz a salvação. Então, nós vimos lá em 1 Coríntios, né, que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. É possível a pessoa chegar à conclusão que existe um Deus, existe um Criador e tudo mais, mas isso por si só não salva as pessoas, né? A obra da criação, da providência, por si só, também não podem salvar. O que salva são o conhecimento que é derivado das Escrituras, aplicado pelo próprio Espírito Santo, é claro, né? Porque a pessoa também pode ler e estudar muitos livros aqui das Escrituras e também não ser salvo a não ser que haja essa iluminação, como fala aqui nos próximos parágrafos desse capítulo. Então, nós precisamos das Escrituras. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, as pessoas que tentam trazer para a igreja tantas outras coisas, né? Dentro da igreja, tem as Escrituras já, mas preferem trazer eventos e todo tipo de outras coisas para a igreja, com o fim de converter as pessoas. Isso não funciona, né? O máximo que você vai produzir são falsos convertidos na igreja. Ou como dizem, né? É um certo. Eu vi um irmão falando uma vez, é um certo. Uma maquiagem para defunto. Já ouviu falar nisso? Né? Maquiagem para defunto. Então você faz a maquiagem lá no defunto, tá lá na igreja. A maquiagem de cristão, parece cristão, né? Mas nunca nasceu de novo. Porque ele não foi, o coração dele não foi transformado pela palavra, mas por eventos humanos, coisas, né? Ideias humanas. Então, isso não é suficiente, é necessário o conhecimento salvífico que vem das Escrituras. Ah, então, isso que nós vimos. Depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, quando a corrupção da carne e a malícia de Satanás do mundo, fez com que a mesma fosse completamente escrita. Então, Deus fez com que as suas escrituras, que a sua palavra fosse escrita. Nós vimos aqui ó, vários textos, os irmãos podem ver depois, caso queiram, né? Os irmãos que não estavam. Vimos aqui, por exemplo, Lucas, né? Lucas, capítulo 1, ele fala isso. Ele fala que ele escreveu, ele procurou saber, analisou minuciosamente todos os fatos. Então, provavelmente, ele entrevistou todas as pessoas que se encontraram com Cristo, com os apóstolos, né? E ele escreveu. Ele fala lá no começo do Evangelho que ele escreveu para alguém chamado Teófilo, né? Para que ele tivesse certeza das coisas que esse Teófilo queria, né? Ou seja, né? No Evangelho. Depois, no livro de Atos, ele dá essa continuidade, né? Lucas, por exemplo. Ele foi bem minucioso no seu relato, como ele mesmo afirma. Então, essa palavra foi escrita. Mateus 4, nós vimos, né? O Senhor Jesus, ele usa isso. Está escrito. Também está escrito, né? Quando Satanás tentou ele, né? Na tentação no deserto. E isso nós sabemos, a palavra está escrita, né? E o que torna a Sagrada Escritura indispensável. Como vimos aqui em 2 Timóteo, 2 Pedro, a Sagrada Escritura ela é indispensável para o cristão. Tendo cessado aqueles antigos modos de Deus, modo de revelar a Deus a sua vontade ao seu povo. Então, aqui foi o ponto que os irmãos perguntaram semana passada. Imaginei que iam perguntar isso, né? Todo mundo pergunta, né? Sobre a questão das revelações, novas revelações, como fica, né? E há relatos, até na época da Reforma, entre os presbiterianos, também escoceses, né? De muitos milagres que aconteceram, muitos relatos, assim, de coisas extraordinárias, né? Miraculosas. Eu acredito que sim, são reais esses relatos, são testemunhas, testemunhas oculares escreveram, há livros sobre isso. E há um livro em particular, que algum irmão compartilhou lá no grupo, inclusive, de um autor americano, não sei se ele era americano, na verdade, acho que ele era da Nova Zelândia, não lembro. Ele faleceu uns 2 ou 3 anos atrás, e ele escreveu um livro somente sobre isso. É um livro muito acadêmico, é uma tese de doutorado, se eu não me engano, lá no seminário do Joel Bick, seminário puritano, onde ele fala sobre esse assunto. Né? Então, se você quiser se aprofundar muito nesse assunto, do ponto de vista histórico, né? Ele vai trazer a visão dos puritanos, por exemplo, e teólogos da Assembleia de Westminster, com relação a ter cessado a inspiração das Escrituras e
com relação a esses milagres, né? Muitas coisas que aconteceram lá naquela época. Milagres eu me refiro especialmente, por exemplo, muitas pessoas, assim, tem lá John Hus, você tem depois na Escócia George Wishart, Patrick Hamilton, John Knox, o próprio John Knox, eles pregando falaram coisas, predisseram, né, por exemplo, coisas que iriam acontecer e aconteceram. Então, isso você tem em outros pontos da história também, não só ali. Não é forma, e alguns irmãos não acreditam, isso não é verdade. Por que que a gente tende a rejeitar? Por causa do pentecostalismo, né? O pentecostalismo trouxe muitos problemas para a igreja. Esse é um negócio meio, né, meio pentecostal, né? Os irmãos pensam. Né? Ah, mas são relatos, eu acredito que fidedignos, pelo menos na sua maioria. E esse livro que eu estou mencionando trata disso, está lá no grupo, os irmãos quiserem ver, quiserem ler. Está em inglês, eu não sei se. Parece que alguém estava tentando traduzir, mas não conseguiu ainda os direitos, né, para publicar no Brasil. É um livro, então, que trata desse ponto. Mas, resumindo, sim, aconteciam muitos milagres, aconteceram e tem acontecido, e durante avivamentos sempre acontecem. Porém, isso não quer dizer que haja novas doutrinas, uma nova revelação ou um novo cânon das Escrituras. Aí que está o problema, né? Você tem dois extremos aí. Uns irmãos podem olhar para isso e pensar, isso aí não é verdade. Isso é tudo misticismo, não sei o que e tal. Outros olham e falam, tá vendo? Então, tá vendo como a doutrina pentecostal tá verdadeira? É porque eles viveram isso aí. Então, não creio que nenhuma das duas abordagens esteja correta. Quando eles falam lá que aconteceram muitos milagres, até citei isso na semana passada, um trecho de um autor falando isso, eles não acreditavam em novas revelações, né? Esses puritanos, né? Os covenanters, ou os membros da Assembleia de Westminster. Mas, sim, eles acreditavam que Deus continuava agindo e operando miraculosamente, poderosamente, e nós temos que crer nisso hoje. Isso é possível hoje, sim. Mas não, isso não é uma nova revelação, não são dons revelacionais, etc. Não são. E aí, para isso, para tratar mais a fundo esse assunto, tem um estudo só sobre isso. Eu sei que é a dúvida de muitos irmãos, já fiz isso, já dei esse estudo para muitas pessoas, já algumas vezes. Foi bem legal, bem interessante conhecer mais sobre o assunto. Biblicamente falando, não só historicamente, mas biblicamente, né? Esse livro é mais do ponto de vista histórico, né? Para quem quer saber a questão mais histórica. Mas, biblicamente falando, é um assunto interessante de se estudar. Mas foi aqui que paramos, então, semana passada. Capítulo um, seção um ou parágrafo um da Sagrada Escritura. Agora nós vamos a partir do segundo aqui agora, que diz o seguinte: sob o nome de Sagrada Escritura, ou Palavra de Deus escrita, inclui-se agora todos os livros do Velho e do Novo Testamento. Quais são? Então estão aqui os livros do Velho Testamento e do Novo Testamento. Os livros que os irmãos aí conhecem, né? Que estão familiarizados com as Escrituras. 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento, total de 66 livros, né? 66 livros. Então, esses são os livros que a Assembleia de Westminster reconheceu como os livros bíblicos, os livros inspirados. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai ver nos próximos parágrafos algo sobre isso, sobre a questão de outros livros, né? Todos os quais, os livros aqui que são mencionados, foram dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e prática. Todos esses livros. Então, vou ler aqui com os irmãos. Lucas 16. Se puder aí acompanhar na sua Bíblia, Lucas 16, versículo 29. Então, Lucas 16, os irmãos devem se recordar, e aqui fala sobre o rico e o Lázaro, né? O rico e Lázaro que faleceram, e um foi para o seio de Abraão e o outro estava em tormentos no inferno. Diz o seguinte, o que aconteceu foi que o homem chamado, oh, perdão, o rico, né? Não é dado o nome dele aqui. Ele fala para Abraão, manda Lázaro ir lá
falar com eles, né, para eles não virem parar aqui também nesse lugar de tormento, né? Manda eles lá falar com os meus irmãos, né, a casa do meu pai, para que eles não venham parar aqui. Aí o versículo 29 diz assim: Disse-lhe Abraão, diante desse pedido, Abraão disse: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então, que os seus irmãos lá ouçam Moisés e os profetas. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com ele, arrepender-se-ia. Então, não, mas se alguém fosse lá, entre os mortos, falar com eles, eles iriam crer, né? Versículo 31. Porém, ele lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Já viu pessoas usando esse argumento? Precisa ter milagre, alguma coisa muito miraculosa para as pessoas crerem, né? Então, crer no sentido bíblico, não, isso não. Por que eu digo crer no sentido bíblico? A pessoa ela pode crer no sentido humano, por exemplo, acreditar que a Bíblia é verdadeira, acreditar que Deus existe. Os demônios também creem, não é isso? A Bíblia diz. Tudo bem, nesse sentido, né? Alguém pode até crer. E os milagres podem despertar a pessoa para ter algum interesse nas coisas divinas, nas coisas de Deus, né? Pode levar a pessoa a considerar ou reconsiderar um ateu, por exemplo. Mas o milagre em si não vai converter a pessoa, não é o milagre em si que converte, né? Então, mesmo que ele está dentre os mortos, né? Se fosse lá, isso não ia convertê-los, ou mudar de fato o coração deles. Então, tem, tem que ter muita atenção quanto a isso. Lembra lá de Faraó? Moisés fez lá tantos sinais, ele não se converteu. Moisés, o Faraó se converteu com milagre nenhum, né? O texto diz: o Senhor endureceu o coração. O milagre não converte as pessoas verdadeiramente. O milagre por si só. Ele pode ser usado como alguma ferramenta, por Deus, como algum meio para abençoar e tal. Pode, não estou negando isso. Tá? Estou negando que o milagre Deus pode fazer hoje. Eu creio que sim, ele faz. Ele é soberano, faz como ele quer. Mas você não pode depender dele para que realmente ele por si só. Há muitos casos disso, muitas histórias, né? Muitas pessoas que dizem ter sido curadas em vários lugares, reuniões, tantos lugares, e a pessoa continua vivendo a mesma vida depois. Ela só queria a cura mesmo. E ela conseguiu o que ela queria. Ela conseguiu, ué. Depois vai para o inferno, porque não foi salva, né? Entendeu? O que que adianta o Senhor Jesus diz? Você estar na vida sã, você ter saúde, ser curado e tal, e depois ter o corpo todo lançado no inferno, não adianta de nada, né? Na verdade, né? No final da vida, vida sem Cristo. E é possível a pessoa ser curada, tanto porque Deus pode permitir, tanto que o próprio diabo faz também sinais e milagres, e a pessoa ainda assim não serve salva. Então, o milagre não é sinônimo de salvação, não é a mesma coisa. Aí eu fui curado, tal, então Deus é comigo, tal. Não necessariamente. E a quantas pessoas, estou lendo aqui em casa o livro, a história de Saul. Saul profetizou. Saul esteve entre os profetas, não foi? Saul teve toda, né? Foi abençoado, lá, ungido e tal. Você percebe que ele era alguém completamente desobediente a Deus, né? Se auto-justificava e tudo mais. Nós vemos o caso de Judas. Então, há pessoas que não apenas receberam, como fizeram milagres. E isso não os torna verdadeiramente salvos. O próprio diabo também pode fazer. Temos o exemplo de Faraó, na Escritura, e os próprios magos lá de Faraó também realizaram milagres. Ou seja, então, o milagre por si só, os eventos, assim, né? Uma vez uma pessoa me chamou para ir na casa dela, na igreja, né, tal. E ele queria me mostrar algo muito interessante, que ele achava que era o verdadeiro evangelho. Ele queria mostrar uns vídeos lá de uns missionários na África curando algumas pessoas, assim. Eu falei para ele, isso para mim não é o evangelho. Ele ficou bravo, né, tal. Não é o evangelho por si só, porque ali você não tem uma pregação do evangelho, não tem pregação da cura, nada, não tem nada de Bíblia, nada. Só as pessoas orando e sendo curadas por alguém que nem sei lá quem. E você não tem o evangelho, cara. Então, sinto muito, pode ser uma cura até verdadeira, o diabo também faz. O próprio Deus também pode fazer, permitir que alguém seja curado. Está lá no 2 Tessalonicenses, né? Paulo fala isso.
que Deus envia a operação do erro, lembra? Da mentira, lembra? Para segunda Tessalonicenses, porque eles não creram na verdade e para serem julgados, né? O próprio Deus faz isso, tá lá em segunda Tessalonicenses. Então, ah, isso não demonstra, de fato, salvação, genuína conversão, né? Não necessariamente. Não estou dizendo também, é claro, que Deus pode abençoar um eleito seu e convertê-lo e usar algum milagre, também pode. Mas ele pode tudo. Mas o que você não pode é basear-se só em milagres para dizer que isso ou aquilo é bíblico ou não, essa conversão genuína ou não. Não é assim que funciona. Tem um outro livro sobre isso, né, que também seria muito interessante estudá-lo, são as afeições religiosas, né, de Jonathan Edwards. Ele trata desse assunto. Pessoas que no avivamento experimentaram coisas grandiosas, assim, coisas tão grandes, tão maravilhosas. E ele fala, isso não necessariamente prova a sua conversão, só pelo fato de você ter tido experiências bem, né, poderosas. Você vê isso no livro de Atos. No livro de Atos dos Apóstolos fica claro ali que um avivamento verdadeiro, genuíno, com milagres, com os apóstolos presentes, Pedro, João e os outros, e havia pessoas na igreja falsos convertidos. Havia na igreja pessoas que não eram de Deus. Então, um verdadeiro avivamento, ele produz falsos convertidos também, no certo sentido, né? Não que o avivamento em si está produzindo, quer dizer que aparece lá no meio, né? Pessoas falsas, como Ananias e Safiras, né? E tantos outros que apareceram que eram falsos. Então, não podemos nos iludir. Quando Deus enviar um avivamento, vai ser uma coisa maravilhosa, maravilhosa vai ser, mas perfeita só no céu mesmo, só na glória, né? Quando não haverá pecado. Então, mesmo assim, aqui no mundo, mesmo o avivamento bíblico, genuíno, vai ter lá no meio pessoas falsas, né? Falsos cristãos. E o Senhor, o próprio Deus, permite isso, né? Ele fala lá, Paulo diz, né? É importante que haja heresias no nosso meio também para saber quem são de Deus, quem não são, e tem várias outras razões, né? Mas Deus, ele permite, sim, isso, né? Sempre tem o joio, isso mesmo, a irmã disse aqui, mas sempre vai ter o joio, tá? Por mais que creia, eu creio no pós-milenismo bíblico, histórico, puritano, pós-milenismo, que é outro assunto que trata disso, né? Vai haver um grande avivamento, pode haver, sim, creio nisso, mas ainda não vai haver uma completa perfeição. Ou seja, então, o que eu quero dizer aqui em Lucas, que eles não irão crer de qualquer modo, né? Se eles não escutam o Moisés e os profetas, os irmãos lá do rico, né? Eles iriam crer, então, se o morto ressuscitasse também, não. Nem o faraó creu, né? Todos aqueles milagres que aconteceram, né? Então, há pessoas que ainda também podem permanecer incrédulas e tentar trazer outras explicações para um ato, né, sobrenatural, que Deus pode crer e continuar mais endurecido ainda, né? E tem pessoas que podem continuar crendo no sentido humano, perdão, podem começar a crer no sentido humano, realmente Deus existe, tudo bem. Mas isso também não quer dizer que ela foi convertida, né? Por si só, entendeu? Então, todas essas linhas tênues, precisamos ter bastante cuidado e ter maturidade para entendê-las, ok? O outro texto que vamos ver está em Efésios 2. Efésios 2:20. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, a igreja, os crentes, né, os cristãos, são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, os apóstolos e profetas, Novo e Velho Testamento. Esse é o fundamento, né, da igreja. Então, a ideia de que o Velho Testamento não serve para hoje, completamente errada, né? O Velho Testamento não é para hoje, né? Tem a heresia, assim, nossa, antiga, né? O marcianismo, né? Também, né? Ensinava isso. Que Deus do Velho Testamento era diferente, né? Do Novo Testamento. E há cristãos hoje, pelo menos se dizem cristãos, em determinadas igrejas, que não gostam do Velho Testamento. No Testamento, Deus era muito irado, Deus era isso, era aquilo e tal. É o mesmo Deus no Novo Testamento. O mesmo Deus. Digo no Novo Testamento. O mesmo Senhor, o mesmo Deus. Ah, Cristo é.
Era paz e amor. Você está lendo a Bíblia errada ou lendo de forma errada, né? Ontem mesmo eu vi alguém falando isso na rede social. Não, Cristo só ensinou amor e, né, tal, amor próximo, tal. Ué, acho que você não leu a Bíblia, não. Então. A pessoa repete só o que as pessoas dizem, né? Não lê as Escrituras, não lê que Cristo, ele é o mesmo Cristo que apareceu no Velho Testamento muitas vezes, né? E que no Novo também pregou arrependimento, a justiça de Deus e a ira de Deus, e também o amor e a graça e a misericórdia de Deus. Nos dois testamentos você encontra todas essas coisas. Você encontra o amor ao próximo lá na lei, também, no Velho Testamento. No Novo Testamento você encontra a ira de Deus, a ira do Cordeiro, né? Tanto quanto no Velho. Então, isso é incorreto. O irmão William comentou aqui, né, na parábola dos vinhateiros, isso, diz que o pai enviou o filho, era o mesmo que enviou os trabalhadores antes dele. Isso, os trabalhadores, isso, exatamente. Então, os profetas, né? É isso mesmo, os que vieram antes. Né? Numa dessas parábolas, acho que não é essa, né? Não sei se é dos vinhateiros ou é outra que ele fala que é, no final da parábola ele fala ao Senhor Jesus, né, que o Senhor da vinha, se não me engano é o Senhor da vinha, ele fala, ele fala assim, traz aqueles homens que não quiseram que eu reinasse sobre eles, né, e mata-os da minha presença. Lembra essa parábola? O Senhor Jesus dizendo que ele vai fazer isso, né, por exemplo. Né? Então, essa ideia de separação de Antigo e Novo Testamento, como alguns querem fazer, não é correta. A igreja está fundamentada, edificada, apóstolos e profetas. Profetas e apóstolos. Isso mesmo, né? Apocalipse capítulo 22, versículo 18, diz assim, é um texto também conhecido, né, quando se trata desse assunto, Apocalipse 22, 18 e 19. Porque identifica todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a essas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, aqui uma advertência, né? Que João, o escritor, dá sobre pessoas que acrescentam ou tiram coisas das coisas que ele escreveu, e creio que também isso pode ser aplicado às escrituras como um todo, né? Tirar ou acrescentar. Eu comentei na semana passada, os irmãos que não estavam presentes, né? Sobre uma pessoa que eu conheci, né? Na época que eu fui lá eu estava no seminário, sobre o fato dessa pessoa dizer que pertencia a uma igreja que faz isso. Eu comentei isso por causa do final lá do parágrafo 1, que não há mais novas escrituras hoje. Né? E a pessoa disse o seguinte, que na igreja, ele pediu até um papelzinho, acho que eu perdi, eu tinha guardado esse papel, um papelzinho, uma propaganda lá da igreja dele, eu acho que a igreja é no Rio de Janeiro. Nessa igreja dele, eles têm revelações lá novas, e eles escrevem essas revelações. Eles escrevem. Por exemplo, um dia que ele estava lá, não sei por que ele estava num seminário presbiteriano, não sei porque não tem nada a ver, né, com a igreja dele. Ele estava lá, dizia que ele queria estudar para conhecer algumas coisas e tal. Aí um dia ele convidou alguém da igreja dele para ir num evento lá. E quando eles se cumprimentaram, um pegou na mão do outro, aí um puxa a mão do outro e dá um beijo na mão. Ele beijou a mão do rapaz, o rapaz beijou a mão dele. Eu fiquei olhando aquilo. Depois ele me disse que na igreja dele foi revelado que o ósculo santo lá era isso. Lá nas epístolas, Paulo diz, né, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. E esse ósculo é esse beijo na mão, alguém revelou, então aí eles escrevem isso lá. E tem vários documentos, várias doutrinas que eles escrevem, e essa revelação que eles escrevem é igual à Bíblia, para eles é a mesma coisa, né, tem o mesmo valor, as escrituras. Então eles estão acrescentando, né, várias coisas. Essa igreja existe, né? Eu não lembro o nome, Igreja da Restauração de alguma coisa, Igreja da Restauração, uma coisa assim, no Rio de Janeiro. Não pesquisa agora não, tá? Depois pesquisa. Faz muito tempo, eu não lembro o nome. A irmã que falou que parece os Mormons, e os Mormons também, os Mormons fizeram isso. É bem interessante, né? Conhecer um pouco. Por incrível que pareça, eu li um livro com meus filhos aqui, não sei se foi ano passado, ou ano retrasado, um livro de um personagem muito famoso, né? Da literatura,
Sherlock Holmes. Você deve ter ouvido falar. O primeiro livro dele, do autor, né, que é o Arthur Conan Doyle, inclusive é um escocês, né, que que criou esse personagem. Na metade do livro, ele faz uma digressão. O Sherlock Holmes, ele resolve crimes, né, como vocês sabem, né, casos lá que a polícia não consegue resolver. Na metade do livro, ele faz uma digressão, ou seja, ele muda completamente de assunto e começa a contar uma história nos Estados Unidos que fala, tem nada a ver com isso, parece que você está lendo outro livro, né? Ele conta a origem dos Mormons. A origem dos Mormons, esse livro, né? Do Sherlock Holmes é muito interessante ler. E como eles são terríveis e perigosos. Para mim, é muito perigoso. As coisas assim, que você lê, que você fala, como é que pode? É impressionante. Ele dá riqueza de detalhes, inclusive, né? Sobre os Mormons. E ele fala das histórias práticas deles, que realmente não são bíblicas, né? Eu tive também a oportunidade de conversar com pessoas, inclusive no Brasil e no Japão, mormons, que tentaram convencer da doutrina deles e tal. E depois que eu expliquei o evangelho, quando você explica o evangelho para eles, nunca mais eles querem conversar. É muito interessante, né? Uma vez um rapaz queria lá me convencer lá no Japão, que era mormon, expliquei o evangelho para ele, o que é o evangelho de Cristo. Nunca mais o rapaz quis conversar comigo. Nunca mais. Eles fogem do evangelho. Em Gálatas capítulo 1, lá está claro isso, né? O que eles dizem, os mormons? Vem um outro anjo do céu, chamado Moroni, se vocês sabem disso, né? E deu para eles um outro evangelho, né? Não é isso? Lá o outro, né? Uma vez eu conversando com o Mormon, eu falei isso para ele, vocês pregam um outro evangelho. Ele falou, não, não é o outro evangelho, é o mesmo que vocês. Ele disse. Eu falei, é o outro. Não, mas não é outro. Como que é outro? Eu olhei, peguei o livro dele e falei, está aqui na capa, aqui, ó. O outro testamento. Ele disse, é outro. Essa é da capa do livro, né? E está lá em Gálatas capítulo 1. Sim, mesmo que nós, ou o anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, seja anátema. Rapaz, nunca mais quis conversar. Nunca mais. Nunca mais. Ou quando você explica mesmo o que Cristo fez na cruz e tudo mais. Então, eles também são um outro exemplo de que eles usam outra escritura, um outro evangelho, né? Então, não pode ser acrescentado. 2 Timóteo 3,16, outro texto conhecido, né? O apóstolo Paulo diz o seguinte, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, ele diz o seguinte, o apóstolo: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a escritura é proveitosa. Toda a escritura é proveitosa. Então não é só o Novo Testamento, não só alguns trechos, não é só alguns salmos, né? São todos os salmos, todas as escrituras, de Gênesis capítulo 1 até Apocalipse. Todos esses livros que vimos aqui mencionados na página anterior, toda a escritura, toda a escritura. Ok, irmãos, até aqui. Algum comentário? Os irmãos quiserem falar, abre o microfone, fica à vontade. Ou pergunta, comentário? Não? Então, vamos continuando aqui. Então, até aqui que vimos, então, e Velho e Novo Testamento, conforme temos 39 mais 27, 66 livros, são as Escrituras. A Assembleia de Westminster determina isso, não só a Assembleia de Westminster, né, mas a igreja anterior, os cristãos anteriores à Assembleia, os outros séculos também. Agora, vamos aqui a outro assunto que também, né, as pessoas comentam, né, o próximo parágrafo, parágrafo terceiro. Os livros que comumente são chamados apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura, e, portanto, não são de nenhuma autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou utilizados, senão como qualquer outro escrito humano. Os livros apócrifos não estão incluídos nesse cânon das Escrituras, né? O que são os livros apócrifos? São outros livros que, antigos, que algumas pessoas dizem ter, sim, ou devem estar incluídos, né, nas Escrituras. Antes de fazer esse comentário, eu vou apenas ler aqui Lucas 24, com os irmãos, Lucas capítulo 24, versículo 27. Lucas 24, 27 diz assim: quando Cristo se encontrou no
caminho de Emaús com os discípulos, né? Um deles chamava-se Cleopas. Eles estavam tristes porque Cristo, ou aqueles que eles achavam que era o Cristo, havia morrido, né? E acabou tudo. Eles achavam que tinha acabado. Aí Lucas, aqui nesse relato, então Cristo aparece e fala com eles, né? A princípio eles não sabem quem é Cristo, que é Cristo que está falando com eles não sabem disso. E Cristo começa a usar as próprias escrituras, então, para testificar acerca de si mesmo, ou acerca das coisas também que aconteceram com ele. Lucas 24, 27 diz assim: começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então, Cristo começou a falar: olha, as escrituras testificam de mim. Agora também o versículo 44. E disse-lhes: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. E convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então aí você vê que o próprio Cristo está reconhecendo como a lei de Moisés, os profetas e os salmos como uma escritura divina, que profetizou acerca dele mesmo. Elas profetizaram essas escrituras acerca dele mesmo, acerca do próprio Cristo. Né? Romanos capítulo 3, versículo 2, diz assim, falando com respeito ao Velho Testamento, aos judeus, né? Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquila... perdão, eu li o versículo errado, versículo 2. Muita e toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. As palavras de Deus foram confiadas a quem? Aos judeus, né? Confiadas aos hebreus. Então, Paulo está falando sobre os judeus, né? Sobre a questão da circuncisão. E ele fala que eles receberam as palavras de Deus. Se refere à lei, se refere aos profetas aí, né? E segunda Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda Pedro, capítulo 1, 21, diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, há uma inspiração divina. Então, nesses livros que ah, eram usados lá no Velho Testamento. Ah, então, aqui o que acontece? Então, os livros apócrifos são livros que tanto a Assembleia de Westminster quanto a igreja anterior, as igrejas anteriores ao século anterior, eles não reconheceram como livros inspirados, né? Hoje, nós temos no catolicismo romano 7 livros a mais do Velho Testamento, que os irmãos devem conhecer, né? São os livros apócrifos, que nós não temos aqui na escritura que usamos. E esses livros foram incluídos na Contra-Reforma, no Concílio de Trento, ou seja, o século XVI. E um dos motivos foi exatamente para tentar segurar, barrar, parar a reforma protestante, né? Porque esse livro ensina algumas coisas, ou faz menção a algumas coisas que podem dar alguma base para algumas doutrinas católicas romanas, como, por exemplo, rezar pelos mortos, né? Algo nesse sentido, né? Porém, anteriormente, esses livros não faziam parte do cânon. Então, o cânon recebido que os judeus usavam, que Cristo, os apóstolos usavam, não incluía esses livros. Nós queremos que não incluía. Um dos motivos, para termos certeza disso, é que Cristo, Paulo, Pedro, João, eles citam constantemente o Velho Testamento. Constantemente o próprio Cristo. Você pegar muitas frases que às vezes você pode não, dependendo da Bíblia que você está usando, porque algumas Bíblias dão uma referência, né? Dá uma referência, tem uma referência com o texto lá do Velho Testamento que Cristo está usando, você percebe que nenhuma vez, ninguém, nenhum dos apóstolos, nem o próprio Cristo jamais citou esses livros
jamais citaram livros apócrifos, esses daí que a Igreja Católica afirma serem inspirados, né? Ah, e às vezes você está lendo ali o Evangelho e você não percebe que ele está citando o Velho Testamento. Por exemplo, um texto famoso, lembra? Mateus capítulo 7? Ele diz que nos últimos dias muitos dirão, nós fizemos milagres no teu nome, etc, né? Ele disse assim, ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, né? Você sabe que texto é esse do Velho Testamento? É do Velho Testamento. É o Salmo 6, né, que ele está citando. Então, o livro dos Salmos é constantemente citado por Cristo, Deuteronômio. Acho que o segundo livro mais citado por Cristo é o Deuteronômio, se eu não me engano. E outras passagens, o livro de Jonas, ele cita muita coisa, né? Salomão, referindo então, né, a, a história lá do rei Salomão, e tantos outros personagens, Davi, e assim por diante, né? Ou seja, comprovando Samuel, primeiro e segundo Samuel, e muitos outros textos, né? E você não vê esses apócrifos sendo citados. Não vou mencionar aqui, não vou citar assim, literalmente, né? Nenhum livro deles, ou desses livros apócrifos, mas se você já leu, se alguém que já leu, já estudou, vai perceber que quando você lê aqui os textos do Velho Testamento, por exemplo, nós vemos muitas vezes assim diz o Senhor, assim, né? Você não vê isso nos livros apócrifos, geralmente, já percebe. Se você já leu, você já vê isso, não tem. E tem um dos livros, eu não me lembro agora se foi Macabeus, faz muito tempo que eu li, no finalzinho o autor fala que ele mesmo coloca dúvidas sobre o que ele escreve, né? Ele não tem muita certeza sobre o que ele está escrevendo, né? Como que isso é a palavra de Deus, né? Complicado, né? Então, esses livros não foram citados, né? E há outros livros, né? Muito além desses sete apócrifos, há outros, inclusive do Novo Testamento também, não só do Velho, que algumas pessoas acham que poderiam ser incluídos no cânon das Escrituras, né? E nós cremos que não. Ah, por esses motivos que citamos e há outros motivos também, além desses, né? A gente vai dar continuidade na confissão de fé e você vai entendendo por que somente esses livros que foram citados aqui foram incluídos no cânon das Escrituras, né? Mas esses livros nunca foram reconhecidos. Agora, não quer dizer que você possa lê-los, está dizendo aqui, ó, como qualquer outro escrito humano. Se quiser ler, tudo bem. Você não vai entender que deve ser lido na igreja, no culto público, ou que ali é uma inspiração divina. Você pode até ler, aprender, conhecer. Nós não podemos ser supersticiosos. Não sou romano, católico, então não vou ler porque... quantas outras literaturas você pode ler, né? Mas estudando, né? E você pode aprender. Os livros dos próprios reformadores são livros humanos também, não são? Que você pode aprender. Então você pode até conhecer e ler esses livros, pode ter muitas verdades deles também. A diferença é que você não pode considerá-los como inspiração divina. Pregar na igreja sobre eles, por exemplo. Claro que não vou lê-los na igreja, também não. Mas se você quiser conhecê-los, eu já cheguei a ler um ou outro, eu cheguei a ler um quase inteiro. Teve um que foi descoberto, né, no século XX, um livro apócrifo, chamado Livro de Enoque. Eu li quase todo. É bem complicado, difícil de ler, meio estranho, né? A leitura também não está completo também. E esse livro é citado no Novo Testamento, sabia disso, né? Judas aqui, Pedro cita esse livro, né? Um livro apócrifo que é citado pelos autores do Novo Testamento, né? A irmã aqui está perguntando, livros católicos romanos sobre casamento, maternidade, etc. Bem, eu prefiro recomendar que você leia livros de autores mais confiáveis. Geralmente, livros assim desses assuntos, que são católicos romanos, alguns são bons, sim, vou dizer que não, tem ideias boas, mas é que depende também do seu nível de maturidade, né? Depende do seu nível de maturidade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem pessoas que não têm maturidade para ler certos livros. Pessoas muito jovens, crianças, né? Tomar cuidado com isso. Então, se puder pegar um livro mais formado mesmo, melhor. Mas há coisas boas? Sim, né? Que você pode aprender de tantos outros autores, né? Não são cristãos também, não. Calvino disse, São João Calvino dizia isso, né? Que a verdade é a verdade de Deus. Lá em Atos 17, o apóstolo Paulo usa autores pagãos, né? Quando ele
faz aquela conexão lá com o Deus desconhecido, por exemplo. Desde que você saiba o que você está lendo, você tenha cuidado, né? Que você entenda o que que é de Deus, o que que não é de Deus, você saiba, né? Você consiga ter essa maturidade. Nem todo mundo tem. E muitas pessoas acabam se levando por falsas doutrinas, por ventos de doutrinas, por não ter uma maturidade, né? Em saber examinar tudo e reter o que é bom. Paulo diz isso, você pode examinar tudo, reter o que é bom. Mas você tem que ter noção, olha, agora eu estou lendo a Sagrada Escritura, inspirada no culto doméstico, né, tal, por exemplo. Agora eu estou lendo outro livro aqui, né, de outro autor. Então você tem que ter essa noção, né? Capítulo 4, perdão, parágrafo 4. A autoridade da Escritura, pela qual ela deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é a própria verdade, que é o seu autor. Portanto, deve ser recebida porque é a palavra de Deus. Agora aqui também eu vou comentar um outro assunto, que também exigiria um estudo à parte, né, para falar só desse outro assunto. Eu vou comentar com ele apenas assim por cima, né, superficialmente. Antes de comentar, vou apenas ler aqui 2 Pedro, os textos que estão aqui para nós lermos, 2 Pedro, capítulo 1, depois 2 Timóteo. Acompanha, por favor, 2 Pedro, capítulo 1, 19. Diz assim, porque temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então, Pedro diz claramente, o apóstolo, que temos que estar atentos às palavras dos profetas. Bem fazeis em estar atentos, né? Então, está dizendo aqui, então, Velho Testamento, tantos profetas. O 21 que já lemos, né? Porque a profecia eu vou ler o 20 também, tá? O 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Pedro, né? 2 Timóteo 3,16. Nós já lemos, né? Agora há pouco. Vou ler novamente. Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 1 João, 1 João 5, 9. Primeira epístola, não o evangelho, epístola, né? 5, 9. Diz assim: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que deu seu filho, perdão, que de seu filho testificou. Recebemos o testemunho de homens, se recebemos, o testemunho de Deus é maior. Falando então das Escrituras e a confissão de fé está usando esse texto para se referir às Escrituras, dizendo que o testemunho de Deus é maior que o testemunho dos homens. Em 1 Tessalonicenses 2,13, primeira, aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim: por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que Cristo receberam a nossa pregação como uma palavra de Deus, como palavra de Deus. Então aqui o ponto então é o seguinte, olha, a autoridade da Sagrada Escritura, pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é a própria verdade, que é o seu autor, portanto deve ser recebida porque é a palavra de Deus.
muitas pessoas podem não ficar satisfeitas aqui com esse parágrafo, porque vão questionar, muitas pessoas questionam, mas quem disse que esse aqui é de Deus, esse livro aqui é, esse livro não é de Deus, né? Então, você pode estudar um pouco sobre o assunto se quiser. Como eu disse, era isso que eu estava me referindo. Precisaria de estudar parte para falar disso, né? Sobre a formação do cânon no Novo Testamento, nos primeiros séculos, né? Como a igreja foi determinando nos concílios, né? O que era parte do cânon das escrituras e o que não era parte, né, do cânon. E tinha alguns critérios, né? Você vai lembrar que Paulo disse para suas epístolas serem lidas, por exemplo, né, nas igrejas, outras igrejas, nas igrejas em geral. Não era só naquela igreja para a qual ele estava escrevendo. E isso acontecia. Então, um dos motivos, uma das formas da igreja saber que aquele livro era de fato de Deus era uma autoridade apostólica ou por alguma pessoa que havia sido comissionada por algum apóstolo. Algo sempre nesse sentido, né? E havia outros critérios também, como, por exemplo, concordar com o resto de todas as escrituras, né? Não poderia ser qualquer livro, né? Mas que concordasse com a escritura como um todo. Então, a igreja primitiva foi pegando todos esses critérios e foi adotando e foi montando um cânon, né? Um grupo, foi montando a Bíblia. O que que a palavra Bíblia significa? Bíblia significa livros, na verdade, né? Bíblos, né? Livros, por isso biblioteca, né? Ela foi montando, então, usando esses critérios estabelecidos assim, pelos crentes, usando o senso comum também, inclusive. E aí vem uma questão, mas aí como é que você sabe e tal? Como que. Só um minutinho, que o William fez um comentário. A questão das profecias também é um argumento de peso para a Bíblia ser a palavra de Deus, todos os cumprimentos com fidelidade. Isso, exatamente. Exatamente. Isso a gente vai ver no próximo parágrafo também um pouco sobre isso, né? Como que a própria história, tudo testifica que ela é a palavra de Deus, né? As profecias, como que Cristo cumpriu todas essas profecias, né? E até hoje, até o resto, depois da época, da era, ali da era dos apóstolos, você vê as escrituras se cumprindo perfeitamente em toda a história, até hoje. Isso é uma interpretação que nós temos do livro de Apocalipse, né? Que os reformadores tinham, o historicismo, né? O livro de Apocalipse, ele conta a história da humanidade, por exemplo, eles entendiam, né? E muitos eventos que, que João escreveu aconteceram de fato, né? Então, como que isso é humano? Como isso é coisa de homem, né? E também profecias do Velho Testamento, muitas profecias, né? Que de fato se cumpriram e têm se cumprido, assim, de maneira impressionante. A gente vai comentar disso depois, no outro parágrafo. Mas o ponto que eu quero comentar aqui é o seguinte: algumas pessoas querem saber todos os motivos, exatamente como foi cada livro, como foi essa compilação do cano. A ideia é tentar sempre procurar alguma dúvida, tirar a dúvida, né? Se é a palavra de Deus ou não. E eu também vou até discordar de irmãos em Cristo, eu creio que sou irmão em Cristo, que colocam certa dúvida às vezes em alguns textos do Novo Testamento. Tem pessoas que fazem isso, até pastores hoje, pastores até de linha reformada, fazem isso, infelizmente. Mas o primeiro ponto é o seguinte: primeiro ponto, o ponto mais importante ou fundamental com relação a crer que, especialmente eu me refiro agora ao Novo Testamento, a toda a Escritura, né? Mas essas pessoas questionam mais o Novo Testamento, é que é o seguinte: nós cremos que existe um Deus, que ele é soberano, o Criador dos céus e da terra, não apenas isso, ele é soberano, na sua providência, ele opera na história, ele não é um deísmo, né? Ele não está lá distante, mas ele opera e ele causou, ele fez isso. Que a escritura, que a sua palavra fosse escrita, entende? E ela fosse preservada. Então, se você não crê na doutrina da preservação, que a escritura foi preservada, como é que você pode crer no Deus soberano? Como é que você pode crer em Deus, na verdade, né? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? É uma coisa está conectada à outra. Uma coisa está conectada. Não tem como você separar essas coisas. Então, talvez aqui a escritura. Então, peraí, então Deus é soberano mesmo?
Porque se a palavra dele, ele não teve controle nenhum sobre as pessoas que escreveram, e nem sobre, nem sobre a história, nem na providência, e ela chegou até nós como palavra de Deus, mas talvez não seja. Então, peraí, então esse Deus eu acho que não é o Deus, não é realmente o Deus verdadeiro, né? O Deus vivo verdadeiro que opera na história. Então, assim, além, você pode estudar, você pode ler sobre formação do cano, já dei aula sobre isso também, sobre manuscritologia, você pode, tem muitas bases bíblicas, né, sobre isso. Recomendo o site da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, tem vários artigos lá. É um tema um pouco técnico, né? Tem um assunto mais técnico, mais complexo, mas você pode ler, pesquisar. Mas você tem que partir do seguinte pressuposto, que o Senhor é Deus, Ele é soberano, né? Ah, e Ele preservou a sua palavra. Você tem que partir daí. Se você não parte daí, você vai ter vários problemas, né? Então, já vejo reformados dizer que não tem certeza se alguns textos aqui do Novo Testamento são realmente de Deus, ou são bíblicos. Como, por exemplo, você pode ter ouvido falar já do que eu vou falar agora, que é sobre as Bíblias atuais, usadas, né, na maioria das igrejas, até igrejas presbiterianas ou batistas, não sei, que se dizem reformadas, a versão da Bíblia chamada ARA, Almeida Revista Atualizada, né? Então, ela coloca em dúvida muitos textos bíblicos do Novo Testamento, coloca em xeque muitas dúvidas. Por exemplo, você pega aqui vou ver os evangelhos, o evangelho de Mateus, né, todos os quatro evangelhos. E no evangelho de João, um exemplo interessante é o exemplo da mulher adúltera, lembra? O exemplo da mulher que as pessoas iriam apedrejá-la, tal, né? Uma história bem conhecida, alguns conhecem. Ele está em colchetes. Se você tiver uma Bíblia aí ao meio atualizada, depois você confere. Ele está lá em colchetes, né? E o que é colchete? Está lá um asterisco embaixo dizendo o seguinte: esse texto não consta no original adotado, né? Ele foi adotado para traduzir. Por quê? Porque esse texto é um texto crítico que foi compilado e descoberto, aliás, foi compilado no século XIX, 1800 e pouco, né? Então a igreja reformada, protestante até então não usava esse texto. Ele surgiu no século XIX, né? E ele põe muitas dúvidas em vários textos. Esse texto, um texto, por exemplo, se você quiser comparar, Timóteo, 1 Timóteo. Se quiser anotar, depois vou citar dois textos aqui. Mas tem mais, tem muito mais, tá? Vou citar só dois que, na minha opinião, são um dos mais graves, né? 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16. Anota. Se tiver uma ara em casa aí, confere. Ou se você estiver usando uma ara aí agora, você pode conferir. Eu não sei se algum irmão, acho que talvez o Wesley usa, não sei se a irmã Camila aí usa, né? Tá usando ainda. 1 Timóteo. Alguém tem aí uma ara? Eu até pedi para. Pode até ler, se alguém tiver. 1 Timóteo 3,16. Quem gostaria de ler? Uma ara, ao meio da revista atualizada? Se alguém tiver. Se não tiver, eu cito aqui, não tem problema. Eu tenho aqui, irmão. Tem? 1 Timóteo 3,16, né? Isso. Pode ler, por favor. Ao meio da revista. Um instante. 1 Timóteo 3,16. No original, Tadeu se manifestou em carne. Aqui vai estar 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne e foi justificado em espírito, contemplado por anjos, né? Pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Não fala Deus manifestou em carne. Exatamente. Entendeu? Olha, eu encontrei aqui, ó, ao meio da revista atualizada, o irmão William acabou de ler, 1 Timóteo 3,16. Tá assim, né? Aqui, ó, que o irmão William leu foi essa, né? Ó.
Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, né? Aquele, né? Aí quando você vai lá, agora eu vou pegar a CF, né? A Bíblia que eu estou usando, 1 Timóteo 3,16, diz assim, olha a diferença aqui, né? Sem dúvida grande, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, Deus se manifestou em carne. Então, na Ara está dizendo aquele, aqui está dizendo Deus. Então, se você vai na King James, vai no grego, é Deus. Pessoa recebe, Deus se manifestou em carne. Falando da encarnação de Cristo. Na área, o texto crítico adotado, o texto grego, não tem a palavra Deus lá. Por isso que ele traduziu como aquele, né? Não tem. Aí, por que você fala, mas isso é um grande problema? Pode ser. Se você for um cristão confessional, se você adota a confissão de fé de Westminster, quando chegar no capítulo que fala que Cristo é Deus, vai usar esse versículo, certo? Vai usar esse texto, né? Mas a Ara você não pode usar, porque lá não está dizendo que Cristo é Deus, está dizendo aquele, né? Ela não fala literalmente que é Cristo. Então, vários textos você vai ter um problema em adotar a confissão de fé, porque a confissão de fé de Westminster, ela não adota o texto crítico, que é a Ara, né? A confissão de fé, os reformadores, os membros da Assembleia de Westminster, eles usavam o texto receptus, que é o grego, texto recebido, que é o texto mais antigo, que está nessa Bíblia chamada em português. Oi, irmão. Pode falar, irmão. Inclusive, eles fizeram até um hino em cima desse versículo aí, aquele que foi manifestado, E né, até um usando esse versículo da área, e cantado na igreja ainda. cantar na igreja, né? Então nós vemos, nós sabemos que não é um texto que você poderia usar. Isso, a CF, né? Isso, eu tenho as duas, eu gosto das duas, William. A King James em português 611, 611, e a CF. Outro texto, 1 João 5. Eu vou compartilhar aqui na tela, acho que é mais fácil de visualizarem, né? Mas se você quiser ler aí na sua Bíblia, se você tiver, pegar aqui, ó, ao meio da revista atualizada, 1 João, capítulo 5. Capítulo 5. Vou dar só mais esse exemplo, tá? 1 João. Capítulo 5. Vou ler aqui, os irmãos encontraram? Versículo 7. Olha só. Ao meio da revista atualizada. Pois há três que dão testemunho. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Pronto. Aqui, ó, né? Então, aqui está em colchetes, tá vendo? Está em colchetes, dizendo que a parte em colchete não está no texto original. Se você tiver uma área, está lá no comecinho, no Evangelho de Mateus, está lá um asterisco mostrando isso. Outras Bíblias, 1 João 5,7. Outras Bíblias, você que usa também o texto crítico, como, por exemplo, cadê? Tem uma aqui que é bem complicada, né? Deixa eu ver se ela tem aqui. Acho que eles não tem ela aqui, né? A nova, aquela NTLH, os irmãos conhecem, né? NTLH, aquela lá é complicada mesmo. Deixa eu ver a NVI. Ó, a NVI também não tem, porque ela usa o texto crítico, né? Há três que dão testemunho. O Espírito, a água e o sangue, os três são unânimes, tá vendo? Não tem aqui nenhum colchete, ela tirou, né? Ela tirou. Aí você vai agora na ACF, 1 João 5. Deixa eu só alterar aqui a Bíblia. ACF, meio da corrigida fiel, 5,7. Ó, tá assim, ó. Esse é o texto correto, no meu entendimento. E é o que a confissão de fé de Westminster vai usar, os reformadores vão usaram, né? Porque são três que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. Então, quantas pessoas, ou seitas, né, não creem na doutrina da Trindade por causa desse texto aqui? Ele não está, né?
Como testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová não, a Bíblia que eles usam é um texto crítico também, não tem isso aqui, né? Aí você olha a doutrina importante aqui nas Escrituras, que você pode estar, né? E vejo reformados hoje, presbiterianos, inclusive batistas, estão dizendo, não, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, não, isso aqui é o Coma Joanino, já ouviu falar nisso? Coma Joanino, é esse debate que há também sobre esse texto aqui, se ele faz parte ou não da Escritura Sagrada, né? É o Pai, a Palavra, que é o Verbo, que é Cristo, e o Espírito Santo, é a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E são três testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue, os três concordam. Então, aqui, esse texto, e tem outros, tá, irmãos? Outros textos. Esses são dois exemplos. Tem outros textos. Se quiser fazer um estudo completo sobre o assunto, o site da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, vou mostrar para vocês esse site aqui, tem artigos, e você pode ler lá o porquê dessas mudanças e ah, ah, esse site aqui, ó, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Então, eles usam a Sociedade Bíblica Trinitariana no Brasil, o texto grego Receptus, o mesmo dos reformadores, puritanos, etc., para traduzir a Bíblia para o português, que é essa ACF que eu uso, e acabei de citar aqui, ó, a ACF. Né? Aqui, então, você vai encontrar alguns textos ó, sobre artigos. Você vai aqui em artigos, tem uns artigos bem legais aqui, interessante. Ó. E aqui, por exemplo, ó, aqui, ó, a questão das alterações, omissões e alterações. E aqui, ó, o breve histórico do textos receptos. É esse aqui, ó. É o texto grego do Novo Testamento, mais fiel. Receptus quer dizer recebido. É o texto recebido. Sim, o Velho Testamento tem outros textos aí que o irmão está compartilhando aqui no chat. Se os irmãos quiserem salvar, ler depois, consultar nas escrituras, com referências à Trindade. A gente vai estudar isso depois, né? Mais para frente. Sobre a Trindade em si. Então, recomendo isso aqui. Se você quiser ler mais sobre o assunto, está aqui. Site da Sociedade Trinitariana do Brasil, ok? Ou seja, irmãos, você precisa ler, precisamos desses livros aqui, mas diz lá o Diretório de Culto de Westminster que a Bíblia deve ser lida na melhor tradução possível, né? Eu creio que em português a melhor tradução possível é a CF. No caso, não é a tradução, né? É porque ela usa o texto grego Receptus. E no século XIX, ou seja, bem depois da Assembleia de Westminster, surgiu esse novo texto aí, compilado. Você pode também pesquisar e ler sobre ele, sobre o Westcott. São dois homens, né? Eu esqueci o nome deles, texto crítico, vou lembrar aqui. Hort, né? Westcott and Hort. E Scott and Hort, muito obrigado, William. Eles fizeram essa compilação. E tem toda uma história como eles fizeram. E eles mudaram, modificaram muitos textos, né? Nessa compilação. E se você pegar detalhadamente várias questões de letras e tudo mais, eu vi alguém ler, eu vi num estudo que eu li faz muito tempo, vai dar mais de 3.000 modificações. 3.000, muita coisa, né? Mais de 3.000 você vai encontrar. E fora textos grandes, assim, como Romanos 8, versículo 1, está pela metade. Na Bíblia Ara, e na ACF ele está completo, por exemplo. Né? Vários outros textos assim. Ou seja, o mais recomendável é que você use o textos recépticos. E, na minha opinião, é uma contradição você ser confessional, vou adotar as doutrinas da Reforma Protestante, a Assembleia de Westminster, vou adotar e crer no presbiterianismo lá, né? Como ele foi ensinado, e você usar uma Bíblia com texto crítico. Não faz sentido, porque a confissão de fé, ela usou o quê? O texto recéptico, né? Como esse que eu acabei de falar. Deus se manifestou em carne. Como que você vai usar esse mesmo texto para comprovar a mesma doutrina? Não tem como. Entendeu? Então, eu recomendo que você use uma CF, que é o meio da corrigida fiel. Muito melhor. A ARA, ela é boa? Então, nesse ponto, não. Nesse quesito, não. A pessoa pode aprender o evangelho, vir lá, vai ter o evangelho? Eu acredito que sim, que na ARA é possível a pessoa se converter, ler numa ARA, né? Mas para você ser mais, se aprofundar mais nas escrituras, e na confessionalidade realmente reformada, a CF, sem dúvidas, é a melhor. Porque ela usa o texto. Veja bem, não estou falando que é a tradução que é melhor, não estou me referindo à tradução. Estou me referindo ao texto grego adotado para traduzir o Novo Testamento. E também o Velho Testamento, que é o texto massorético, também, né? Que é o texto antigo. Esse assunto é complexo.
Mas aqui não é meu objetivo tratar dele, já fiz isso em outras oportunidades, mas você pode ler essas recomendações se você tiver mais interesse em conhecer. É outro estudo à parte, só sobre manuscritologia e tudo mais. Mas, basicamente, o que eu posso dizer para você é que Deus ele é soberano, ele preservou e ele preserva a sua vontade, a sua verdade. Se você não crer nisso, então você vai entender o que então foi homens apenas aqui que escreveram, que até compilaram o texto, não foi Deus na sua providência. E a confissão de fé aqui diz o quê? Que Deus é o próprio autor, e isso não depende de nenhuma igreja ou de qualquer testemunho humano, não depende, é o próprio Deus. E a gente vai ver depois no próximo parágrafo que vai falar sobre isso exatamente. Se você é uma pessoa que crê no Evangelho, crê no Senhor, e você já leu as Escrituras, você tem um entendimento que ela é a palavra de Deus, por quê? Porque ela falou com você, porque Deus falou com você por meio das Escrituras. O verdadeiro crente entende isso, que o Espírito Santo ele testifica com o nosso espírito, não é isso? Sobre a verdade. Então, isso é realmente para quem nasceu de novo, né? Entende isso, que Deus ele fala. Lembra que estamos estudando lá o Salmo 23? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, não é isso? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, certo? As ovelhas ouvem a voz de Cristo. E ele fala por meio das Escrituras. Então, Deus ele preservou a sua palavra e também até mesmo a compilação desses livros. Até mesmo a compilação. Então, você acha que o Senhor, sendo um Deus todo-poderoso, ele não teria poder para isso? Né? Não poderia fazer isso aqui? Fazer a palavra de Deus ser guardada e preservada? Pelo contrário, ela foi guardada e foi preservada sim. E o texto, o melhor texto é o texto Receptus, o mesmo texto usado pela Sociedade Trinitariana aqui, né? Sociedade Bíblica Trinitariana, é a única editora no Brasil que usa eles, com exceção agora de outra editora. Eu tenho aqui a Bíblia, dessa Bíblia aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Também usa o texto Receptus, porque é a King James, né? A Bíblia King James. Essa também usa, tá? Eu recomendo as últimas versões, porque ela teve algumas melhorias aqui, né? Mas essa daqui, ó, tá? Essa ou a ACF. Em português, recomendo uma das duas. Especialmente a ACF, né? Que é mais usada. Por quê? Por causa do texto Receptus. Ficou claro isso para os irmãos? Não vou me aprofundar aqui na formação do cânon, em manuscritologia, mas pelo menos esse ponto, né, é importante. Quer saber mais? Então, você pode dar uma estudada além disso. O nosso objetivo aqui é se ater mais à confissão de fé. Mas, né, futuramente, se eu permitir, é um outro assunto, né? Poderíamos ver também. Fora aquele outro do parágrafo 1. Você vai ver que vários parágrafos vai ter assuntos assim, né? É porque foi a necessidade, né? No século XIX, que surgiu o texto crítico, foi no século XIX. Então, é uma coisa atual, mais moderna, né? Na época aqui da Confissão de Fé não tinha isso, não tinha texto crítico. Toda a igreja sempre usou Receptus até então. E ele é um texto usado até muitos séculos antes da Reforma também, né? Os apócrifos foram inclusos pela Igreja Católica Romana para tentar provar algumas práticas, né? Para tentar barrar a reforma. Por isso, contra a reforma, né? Concílio de Trento. Mas o que nós queremos é o quê? Que isso aqui é a Escritura, Velho e Novo Testamento. Você não pode só usar o Novo, o Velho também. A igreja toda tem que usar os profetas e apóstolos, né? A igreja está edificada e fundamentada em cima, né? Sobre ambos, né? Sobre esse mesmo fundamento, do qual Cristo é a pedra angular. Irmãos, eu vou parar aqui, né, para não ficar muito longo, nesse parágrafo 4. Aí depois nós vamos para o 5, próxima aula, a gente dá continuidade, né, ao estudo da confissão de fé. Então, nesse ponto, irmãos, ficou claro para os irmãos isso? Ficou claro que a confissão de fé ensina isso? Que essa é a palavra de Deus, né? Como sabemos? Vamos ver depois também. Mas se você é um crente, você nasceu de novo, você sabe, você tem certeza aí no seu coração que essa é a palavra de Deus, né? Inspirada divinamente pelo próprio Deus.
ok? Qualquer outras dúvidas mais técnicas, você pode também estudar, claro, pesquisar. Mas o nosso ponto aqui é esse. Creia, então, na palavra de Deus, na preservação dela até os nossos dias. Deus é soberano e ele assim o fez. Irmãos, comentários, dúvidas, perguntas, se ficar à vontade para perguntar ou comentar alguma coisa. Não? Tranquilo? Então, ok. Sobre o texto Receptos, também ficou claro, irmãos? Recomenda que a ACF, ó, você pode, se você não tiver, quiser comprar uma Bíblia, tem aqui é difícil encontrar, viu? Assim, por aí em lojas. Você vai em lojas evangélicas, você não encontra, raramente se encontra essa Bíblia, com texto Receptos. Você não encontra. Uma vez eu fui lá no centro, naquela loja lá no centro de São Paulo, né? A loja não, naquela rua que tem um monte de. Vocês conhecem, né? Azedas. Isso, eu conheço. Encontrei uma loja só que tinha. Uma só. Difícil de encontrar. Mas tem aqui também pelo site que você pode pedir, né? Aquelas Bíblias que tem a parte de Cristo em vermelho. É, aquelas antigas, essas são mais antigas também, não são? Eu tenho uma dessas. É uma corrigida, é outra versão. Mas se for o que eu estou pensando, a antiga que eu tenho, ela é boa. Ela tem a antiga, tá? Eu não sei se é a mesma que eu tenho mesmo. Ela tem praticamente tudo que a SF tem, os textos. São as mais antigas. A Bíblia é usada até a década de 30, 40, mais antigas. Depois sobraram algumas ainda, né? Eu não lembro o nome, é Almeida Corrigida. Tem outro nome. Tenho ela aqui em casa para encontrar. Eu separei ela aqui. E ela é muito boa. Os irmãos assim antigos, Assembleia de Deus, o pessoal ali, usava só essa Bíblia. Eles não usavam texto crítico. Não usavam. Era essa com a mais antiga, né? Aqui no texto, no site também você encontra isso aqui, ó. Que é o Novo Testamento, ó. Novo Testamento grego. Tá? Tem aqui no site, você tem deles também. Você pode comprar. Você pode comprar só o texto crítico aqui em grego. Ó. Então, eles vendem também. É muito, muito interessante, muito bom. E você compara várias coisas aqui com as traduções, né? Então, esse é o próprio texto crítico, em grego também, tá? Atualmente também há muitos aplicativos, né? O programa, softwares que você pode usar para comparar ah, as traduções e versões e os textos originais, né? Então, o texto Receptus, irmãos, esse é o texto que eu creio que deve ser usado na igreja, deveria ser usado. Receptus e não o crítico, não o texto crítico. E quem é que usa o texto crítico? Quase todas as Bíblias, quase todas, com exceção da ACF, essa que eu te falei, e muitas Bíblias mais antigas que não são mais impressas hoje. Entendeu? Então, qualquer outra que você procurar, grande maioria vai usar o texto crítico, tá? A BKJ 1611 tem que tomar cuidado, né? Tem a King James atualizada, né? A 1611 é muito boa também, né, irmão? Sim, vocês viram que tá. Algumas igrejas agora estão adotando uma nova atualizada, vocês viram isso também? Né? Tem uma. Qual é o nome dela? Eu nem lembro o nome. É Almeida Revista Atualizada, agora tem uma nova mais atualizada aí. Atualizada. Nova Almeida Atualizada, né? Então, se a outra já é ruim, imagina essa. Eu não li, não sei. E há grupos ou igrejas por aí que já fizeram Bíblias assim, Bíblia do surfista, já ouviu falar disso? Uma linguagem bem, né, coloquial, bem. Eu não recomendo que você leia. A NTLH, Nova Tradução Linguagem de hoje, também não recomendo. Aí dois motivos, né, nos casos da NTLH. Tanto o texto grego, que é o crítico, quanto a própria linguagem, que é muito informal, às vezes, né? Paráfrase, né? Oi, William. Paráfrase, né? Muito parafraseado. Isso, parafraseado. E tem uma Bíblia que eu ouvi um tempo atrás, alguém comentando comigo dela, não li, não comprei, não conheço, Deus me livre, né? Uma dessa, Bíblias lá de surfistas que usam palavras até às vezes de baixo calão, palavras assim, bem, bem ruins mesmo, palavras, um palavreado absurdo, para falar do texto sagrado, né? Não dá, não tem condições, né? Não tem condições, né? Algumas pessoas falam, mas é que essa linguagem é muito difícil. Difícil, olha.
É realmente porque o brasileiro está com um nível muito baixo de leitura mesmo, né? O nível de leitura do brasileiro é muito ruim, por isso que encontra dificuldade. Eu até concordo que algumas coisas podem ser atualizadas, né? Em termos de linguagem, algumas coisas, né? Não usar lá o português de 1500, por exemplo. Nesse ponto até entendo, mas deixar tão assim, informal ao ponto de... É uma coisa muito absurda, não tem condições. Não tem mesmo, na minha opinião, né? Esse é o meu entendimento. O diretório de culto de Westminster vai dizer isso, que na igreja a Bíblia deve ser lida, a qual Bíblia? Aquela que tiver a melhor tradução possível. A King James, em inglês, né, é considerada uma das melhores traduções já feitas até hoje, pela fidelidade. Tem um aplicativo que eu uso, software, que eu uso ela para qualquer dúvida, você compara ela com eu comparo com a CF, né? Já comparei com a ARA. Com a ARA não tem condições. Você comparar King James com a ARA, você vai ter muita diferença de texto assim, no original. Tem bastante. Você encontra coisas, né? Em vários textos do Velho Testamento também se encontra, tá? Eu já vi pregadores aqui no Brasil que vieram de fora, como o pastor Jorbic e outros, citando o livro de Jó, alguns versículos, eu olhava na ARA, mas tá diferente, muito diferente. Tem nada a ver com o que ele tá falando. Não é só uma questão de tradução, mas é porque é a ARA, né, que a gente usava. Eu usava também, Camila, usava a ARA. Eu olhava ele falando aqui uns textos assim, e falava, mas não tem a ver. Mas porque eles usam texto crítico, né? Pelo menos muitos desses irmãos que são mais reformados. Irmãos, esse é um assunto longo, né? Meu objetivo não é tratar dele, apenas te dar essa ideia aqui da confissão de fé, de que vou ler a Bíblia toda. Tem uma CF urgente agora. Wesley, se você tiver alguma dúvida, Wesley, quiser ler com ela, entra no site aqui, ó, pega nos artigos, você vai ver isso, você vai ver essas diferenças que eu te falei. Um texto muito bom é esse aqui, ó. Eu lembro que eu usei muito tempo atrás, ó. Não, esse não, desculpa. É esse aqui, ó. Cadê? Não, mesmo autor. Esse aqui, ó. O Senhor deu a palavra, esse mesmo, desculpa. Esse aqui, ó. Fantástico esse texto aqui, tá? Você entender como que Deus foi dando, deixando as escrituras, usando a própria Bíblia para demonstrar isso. Fantástico. Demonstra aqui coisas assim maravilhosas aqui nesse artigo. Malcolm Watts, ele é um pastor reformado de linha batista. Os batistas fundamentalistas, eles só usam o texto recépito, a King James, né? Você sabe disso. Ele não é nessa linha, esse autor. Ele é um batista reformado. Ele é de Salisbury, na Inglaterra. A igreja dele é salmodia exclusiva, sem instrumentos. É igual a igreja presbiteriana lá na Escócia. Só que ele tem uma linha de mais batista, né? Ele é muito bom nessa área, esse autor. Ele é muito bom. O William o Wesley falou que já está vendo uma lá no site. Lá. E você vai encontrar muitas outras comparações, tá? Diferenças, né? De textos. Né? É a Bíblia de Genebra, né? Que é Almeida que não é Almeida e Genebra que não é Genebra, né? Exatamente. Almeida que não é Almeida. Boa colocação, né? A Bíblia de Genebra, os irmãos conhecem a Bíblia de Genebra? Eu tenho uma aqui em algum lugar. Eu ganhei de uma pessoa. Tá lá no outro cômodo, né? A Bíblia de Genebra tem até Sars, assim. Você vai ver, ela é Almeida, né? O texto. Ara, melhor dizendo. Ela é Ara, né? E falar que é de Genebra, né? Sendo que os reformadores nem tinham, né? Naquela época não tinha. E o pessoal realmente é enganado. E você vai num seminário, eles falam, não, é a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. Os seminários falam isso. Tanto faz. Tanto faz? Eu não creio que tanto faz, não, viu? Como que você vai ser confessional? Né? A Ana está dizendo que usava Genebra, né? É, eu recomendo que você use a CF, tá? Eu vou mostrar mais um texto aqui que eu lembrei agora, pegando o gancho aí do Anderson, Romanos 8:1. Olha só esse texto aqui, Romanos capítulo 8, versículo 1. Eu vou pegar aqui na Ara, Bíblia, português, Almeida, Ara Revista Atualizada. Romanos 8:1. Os irmãos conhecem esse versículo? Romanos 8:1. Olha o que diz aqui, ó. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vocês estão vendo aí? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora eu vou aqui na CF.
Eu vou fazer assim, deixa eu abrir aqui no outra aba, né? Para os irmãos poderem ver melhor. Romanos 8:1. Então, olha a diferença. Consegue ver a diferença? Ó, Romanos 8:1. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Olha na CF a diferença. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está pela metade do versículo, né? Na área. Estão vendo? Está pela metade. Pela metade. As notas de rodapé também são bem complicadas, bem lembrado, irmão. Nós não queremos uma Bíblia assim, que fique explicando, dando. Nós temos que ler o texto original, com muita nota de rodapé, muitas explicações, também não é interessante, não é legal. Mas é a Bíblia, a gente quer a palavra de Deus, é isso. E sem paráfrase. A Bíblia, a palavra de Deus. Onde você vai encontrar? No texto, exceto. Como eu posso ter confiança? Olha, foi o mesmo texto que os reformadores usavam. Uma vez eu vi um debate, né, um irmão defendendo que no texto Receptus, presbiteriano, se não me engano, e outros presbiterianos aqui no Brasil falaram, não, mas tanto faz, texto crítico é bom também, não sei o quê, não sei o quê. O irmão falou, olha, se serviu para os reformadores, serve para mim também o texto Receptus. Então, prefiro ficar com o Receptus. Serviu para, né? Olha o testemunho da vida desses homens, olha a história deles, homens e mulheres que amaram, foram a Deus e morreram pela causa do Evangelho, tantos deles. Eles testemunharam isso, né? Essa é a palavra de Deus. Então, prefiro seguir as antigas veredas, como diz lá em Jeremias, né? Siga as antigas veredas. Você comparar as Bíblias, esses textos que eu comentei aqui por cima, irmão, só por cima. Você vai perceber isso. E outra coisa, confessionalidade. A confissão de fé de Westminster, ela usa o texto Receptus, então não tem como você usar Ara para tudo, não vai ter como usar. Inclusive, eles vão ter que alterar os versículos bíblicos, por isso que tem que alterar a confissão de fé e alterar também uma Bíblia, usar uma Bíblia alterada também, entendeu? Não faz sentido, tá entendendo? Não faz sentido. Não faz sentido. A King James usa Receptus, eles usavam King James, então é por isso. Nós temos que usar o Receptus, eu creio. Irmãos, esse é um assunto longo, eu não entrei em detalhes, não vou explicar aqui, dá para os irmãos toda a manuscritologia, é um assunto longo. Um dia, né, pode fazer isso, os irmãos acharem por bem, claro, é possível. Há muitos estudos interessantes sobre isso. Em palestras que eu recomendo, no Brasil eu nunca vi uma palestra muito boa sobre o assunto. Não conheço que seja no Brasil, de autor brasileiro. Mas lá fora, sim, já muitos autores defendendo o texto Receptus de maneira magistral. Inclusive foi lançado um livro novo, agora final do ano passado, de vários irmãos de igrejas assim reformadas mesmo, defendendo o texto Receptus, explicando porque que só pregam as igrejas que os irmãos já ouviram falar aqui, né, que já mencionamos, a FCC, Free Church Continue, né? A maioria da RPCNL, não sei se todos, os RPs, a Free Presbyterian, todos esses presbiterianos confessionais só pregam no texto Receptus. Eles não usam o texto crítico. Ninguém usa dessas igrejas que nós entendemos como mais bíblicas, mais reformadas, mais espirituais, etc., né? Ou que tem uma herança histórica. Nenhuma usa. No Brasil só se usa o texto crítico. Quase todas as igrejas se usa o texto crítico. Quem não usa o texto crítico no Brasil? Denominacionalmente falando, os batistas fundamentalistas, eles não usam o texto crítico, sabia disso? Tanto que lá nesse site da Sociedade Trinitariana, tem lá textos de muitos batistas. Toma cuidado só com doutrinas ali dispensacionalistas que você vai encontrar no site da Sociedade Trinitariana, porque tem autores batistas que escrevem. Dispensacionalismo não é uma doutrina bíblica, mas eles usam o Receptus, né? Interessante isso, né? No Igreja lá Brasil. do, Uhum. a igreja do Augusto Braine lá, agora está adotando a CF agora. Começaram a adotar a CF agora. Que bom. Então, eu tenho um amigo meu, irmão, que está frequentando essa igreja, irmão em Cristo, né, no caso, e a gente conversou muito sobre esse assunto. Várias vezes ele me perguntou, a gente conversou muito sobre esse assunto já. Ele está frequentando lá, mas ele era aqui de São Paulo, né? E ele está frequentando lá, e acho que ele comentou alguma coisa comigo nesse sentido, de adotar a CEF. Tomara, né, que mais igrejas adotem, né? No Brasil, a CEF. Você vai ver muitas diferenças assim, nesse sentido.
Certo, irmãos? Irmãos, queria poder falar, tem muita coisa para falar desse assunto, né? Mas eu não preparei um estudo só sobre esse assunto. Mas eu sei que há muita curiosidade, né? Igual da semana passada, né? Se eu tivesse entrado naquele assunto semana passada, eu não sei, ia ficar aqui até, né? Um assunto só sobre aquilo, que é um também muito importante. Nós vamos encontrar alguns pontos assim, né? Se você entende que a necessidade é outra, né? Mas é bom tocar nesse assunto, porque lá na época da confissão de fé não tinha esse problema, porque todo mundo estava usando receitas, né? Mas ó, agora tem, porque surgiu um texto novo aí, e a maioria das pessoas usa esse novo, entendeu? Então, precisamos tocar nesse ponto, sim, né? É isso. Se não tiver algum questionamento ainda, alguma pergunta sobre o assunto? A SBB Não? nunca produziu, né, irmão? Tem acesso da SBB ou é mais a Trinitariana mesmo? A SBB não produz texto recepto, sabe? SBB não. Sociedade Bíblica do Brasil é texto crítico. Inclusive, eu assisti a palestra, se eu não me engano, acho que era o presidente da SBB, faz muito tempo, isso, uns 10 anos atrás, ele falando, e eles alteram mesmo vários textos. Ele diz lá que é normal fazer isso. A Sociedade A Bíblica do Brasil. Trinitariana tá dando de brinde. Ah, essa é qual? Levanta. Ah, é muito bom. Esse texto é muito bom. A Trinitariana tá dando de brinde. Ah, tá dando de brinde? Fantástico, irmãos. Vem, quando você compra, vem junto? É isso, William? É Oi? isso? Quando você compra, vem de brinde esse livreto? Lá na loja, né? Tá dando de brinde. Ó, irmãos, ó, é isso que eu acabei de mostrar para os irmãos na tela. Ó. Esse livro esse livreto é fantástico, eu recomendo muito. Eu li muito tempo atrás, é muito bom. Você vai entender como Deus foi inspirando as escrituras. É fantástico, viu, esse material. Então, Wesley, viu? Se comprasse, vinha de brinde, ó, leia, que é muito bom, viu? Esse material aí. Fantástico. Eu Então, coloquei o SBB, pessoal. Oi, Anderson, pode falar. no grupo aí, são 3 vídeos do Alan Capriles. Eu achei interessante, ele fala sobre isso aí. Ah, é? Ah, tá, não conheço. Eu conheço um outro, um americano não, missionário no Brasil, esqueci o nome dele agora. Ele mostra como que são palestras, acho que é no YouTube, ele demonstrando como que o texto bíblico é crítico, é falso, né? Mas aí, se eu encontrar, eu mando depois pro irmão. É um homem que trabalha nessa área de manuscritologia. Não lembro o nome dele agora, o autor. Mas acho que ele é batista também. Só comentando o que o William falou, a SBB, conhecem SBB? Se você tiver uma área, você olha, tá lá, SBB aqui, né? Escrito assim nessa parte. Eu assisti a palestra de um deles lá, acho que não sei se ele é o diretor, o presidente, e ele disse que, eu lembro até hoje, né, que realmente eles vão alterar muitos textos, né? Por exemplo, o missionário, ele deu um exemplo, o missionário vai lá pregar para os índios, não sei aonde, e lá eles não conhecem a palavra pão, o objeto, o pão não existe, a comida pão não existe. Então eles vão substituir, porque não está lá na Bíblia, aparece o pão nosso de cada dia, né, na oração, e a palavra, não só de pão viverá o homem. Então, como é que você coloca essa palavra pão lá, se não tem na cultura deles, o pão não existe? Aí eles querem substituir por uma outra palavra, a mandioca, não sei o que lá, por exemplo, entendeu? Já que não tem o pão lá. Ele falou que tem que fazer isso mesmo, né? Eu lembro que eu vi essa palestra, a SBB tem essa linha, e isso não é correto, não, irmão. Ah, mas a pessoa lá não vai saber. Então, mas é para isso que existe pastores e mestres para explicar. Quantas coisas tem na Bíblia, do Velho Testamento, que é daquela cultura daquela época? É tudo daquela época. Muita coisa. Né? Ungir o rei lá com óleo e tal. Alguém faz isso hoje? Não. Então eu vou mudar, vou tirar isso lá. E tantos outros exemplos que você pôs. Se for assim, você vai mudar a Bíblia toda, né? Se você for seguir essa linha aí. E eles fazem assim, sem nenhuma preocupação. Ele disse isso lá. Né? Eu acho isso muito estranho, né? Então, não é isso. Nós não podemos mudar o texto assim. Por isso eles chamam a CF corrigida fiel. Fiel porque é fiel ao Receptus lá, né? Texto antigo. Ok, irmãos? Ó, já falei muito. Mais algum comentário? Encerrar, né? Pelo horário, os irmãos têm que almoçar. Geralmente a gente encerra mais cedo, tá? Mas a gente está comentando nesses pontos, né? Nesses assuntos. Nem mais um comentário? Não? Vamos fazer uma oração então para encerrar? Pedir para dois irmãos fazer uma breve oração, né? Para a gente encerrar. Pedir para o irmão Anderson fazer uma oração.
Ok? E o irmão William também. Mas isso é. Oremos. Oremos. Bendito Deus, amado Pai, te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de ouvir mais um estudo sobre as Sagradas Escrituras. Te agradecemos porque o Senhor é fiel a si mesmo, o Senhor cumpre com as suas palavras e com as suas promessas, com a sua palavra e com suas promessas. E sabemos, te agradecemos também porque o Senhor é quem conduz toda a história do universo. O Senhor tem a história do universo na palma da sua mão. Te agradecemos porque podemos ter a Bíblia Sagrada em casa, 66 livros inspirados e que o Senhor providenciou diante da sua providência para que tivéssemos em mãos e temos em mãos. Te pedimos perdão por muitas vezes negligenciar isso, por não ler, ou ler correndo, ou ler de qualquer jeito. Pedimos perdão por isso e que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Que o Senhor retire de nós as escamas dos olhos, o véu do rosto, para que possamos cada vez mais ler, se aprofundar na sua palavra, te conhecer melhor. E não só ler e ouvir, mas pôr em prática. Ser praticantes da sua santa palavra. Nos ajude, nos abençoe, encha-nos com o Espírito Santo, dai-nos fome e sede de ti, da sua palavra, e nos ajude nessa caminhada cristã. Abençoe esses estudos que estamos fazendo, o irmão Joel, sua família, os irmãos que estão aqui, os que não puderam participar, que frutifique e que o Senhor esteja abençoando para que possamos ter igrejas bíblicas no Brasil que preguem corretamente a sua palavra, que o Senhor esteja nos ajudando, nos abençoando, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor nosso Deus e nosso bendito e amado Pai, nós te agradecemos por esta manhã que tivemos, nós te agradecemos por tua palavra, agradecemos por esse estudo, pedimos que o Senhor queira nos abençoar, embora não mereçamos ser abençoados, que possamos reter em nossas mentes aquilo que foi ensinado e que também, Senhor Deus, o Senhor possa abrir os nossos corações para que possamos ler e reler, Senhor Deus, este material que é a confissão de fé e que o Senhor possa nos dar olhos para enxergar, Senhor Deus, e retermos e repassarmos aquilo que aprendemos, Pai. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo que foi ministrado. Pedimos que o Senhor abençoe a continuidade do dia do Senhor para que mais à tarde possamos participar com os corações preparados para um devocional, Senhor. Nós pedimos que o Senhor internalize a doutrina da providência, porque é por meio dela que cremos que esta é a tua palavra também, Senhor, e também porque o Senhor mesmo fala por meio da sua escritura, Senhor. Nós assim te agradecemos e pedimos que cada vez mais sigamos confiantes na tua divina providência, na preservação da tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, muito obrigado pela participação dos irmãos. Peço perdão aí pelo horário, né? Estendemos um pouco. Bom almoço, boa tarde e, se o senhor permitir, até mais tarde. Até mais. Amém. Bom almoço aí para você.